E hoje nós vamos falar de Razr 70 Ultra, o smartphone que por pouco não ganhou o título de modelo mais poderoso da Motorola, já que esse título ficou para o Razr Fold, né? O novo dobrável estilo Fold da Motorola, que é o mais poderoso e é o mais caro. Mas o Razr 70 Ultra consegue encostar em alguns pontos até superar, por exemplo, em câmeras. Esse smartphone está trazendo aqui um sensor com a tecnologia Low-Fic, que promete revolucionar fotos e vídeos, trazendo um HDR muito superior. Sabe aquele problema de tirar fotos à noite e as imagens ficarem tremidas? Com essa tecnologia, com o sensor Low-Fic, tudo isso deve ficar para trás e o Razr 70 Ultra é o primeiro smartphone nacional a utilizar essa tecnologia. E ela deverá aparecer em outros aparelhos, principalmente em tops, porque realmente o sensor Low-Fic deve melhorar muito a qualidade de fotos, eliminando aqueles problemas de imagens estouradas ou de fotos borradas. Eu vou falar melhor sobre isso nesse vídeo. O aparelho ganhou uma bateria maior também, com 5.000 mAh, são simplesmente 700 mAh a mais do que o seu principal concorrente, o Galaxy Z Flip 7. Então podemos esperar uma bateria Highlander aí para o smartphone dobrável, algo que é incomum em aparelho dobrável, mas o Razr 70 Ultra não para de trazer baterias maiores e são 5.000 mAh de capacidade, mantendo o mesmo peso de 199 gramas, mesma espessura aberto e fechado, inclusive visualmente ele está idêntico ao Razr 60 Ultra. Mas nós vamos falar de tudo isso nesse vídeo. Vou falar das novidades, dos avanços em câmeras, da performance, do visual, o que mudou e o que não mudou em relação ao Razr 60 Ultra, e vamos falar também do preço, porque esse ficou salgado aqui nessa geração. Só que antes, aproveita que vocês estão vendo esse vídeo aqui no canal Big Geeks Home, eu tenho certeza de que você ainda não é inscrito nele, então aproveita aí para poder se inscrever. E se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ver conteúdos também sobre casa conectada, sobre linha branca, sobre vários produtos aqui, esse canal aqui vai ser o experimental, vai ser o canal onde eu vou poder testar aqui várias coisas. Então, para você perder nenhum tipo de conteúdo, se inscreva aqui e torne-se Big Geek, e um Big Geek Home também, você também. Então vamos lá, vou começar focando no que mudou, em quais são as novidades. A primeira delas está na bateria, que cresceu de 4.700 para 5.000 mAh de capacidade. Tivemos aqui um bom acréscimo, né? O Razr 60 Ultra já se destacava por trazer uma bateria grande para um smartphone dobrável no estilo Flip, e agora no 70 Ultra essa capacidade cresceu ainda mais para 5.000 mAh, como falei para vocês, bem acima dos 4.300 mAh do seu principal concorrente, o Galaxy Flip 7. Ele também traz carregador de 68 watts na caixa e traz suporte a carregamento sem fio de 30 watts, além de carregamento reverso sem fio também de 5 watts. Em relação às telas, mudou pouca coisa. Continuamos com um display externo de 4 polegadas e o display interno de 7 polegadas. Porém, o brilho está maior nessa geração no display interno. De 4.500 nits pulou para 5.000 nits, então temos aqui uma tela muito brilhante, com uma excelente legibilidade, mesmo quando você estiver utilizando o aparelho sob o sol. No restante está tudo igual, em termos de bordas, quantidade de cores, tecnologias, está tudo igual aqui em relação ao Razr 70 Ultra. Ah, mas tem um detalhe importante, não é o mesmo display, porque o brilho está maior e na verdade até a resolução aumentou um pouquinho, pouca coisa, mas aumentou. Agora são 2.992 pixels contra 1.224 pixels, isso na tela interna de 7 polegadas, com taxa de atualização de 165 Hz, 1 bilhão de cores, suporte ao HDR10 Plus e ao Dolby Vision e densidade de 462 ppi. Agora a tela externa basicamente é a mesma, com 4 polegadas, mesma resolução de 1272 por 1080 pixels, densidade de 417 ppi, brilho máximo de 3.000 nits e, pasme, também traz taxa de atualização de 165 Hz e vem com suporte ao HDR10 Plus e ao Dolby Vision. Essa tela externa de 4 polegadas é superior a muita tela principal de smartphones intermediários e até de alguns modelos tops também. Realmente um display incrível. Agora vamos falar das câmeras, porque aqui onde está outra novidade desse aparelho. Ele continua trazendo 3 sensores de 50 megapixels, 2 externos, a principal e a ultra-wide, mais o sensor interno. O principal tem abertura de 1.8, a ultra-wide, a interna, tem abertura de 2.0 e todas gravam em até 4K 60 quadros. Câmera principal e ultra-wide também suportam o Dolby Vision, conseguem gravar em Dolby Vision. Só a câmera interna aqui eu estou na dúvida se ela consegue gravar em Dolby Vision também, mas com certeza ela grava em 4K 60 quadros. E a câmera principal também consegue gravar em 8K a 30 quadros por segundo e com suporte ao Dolby Vision. Ele traz modo retrato, modo noturno, modo profissional para vídeos, mas eu quero falar sobre
a tecnologia Low-Fic, que a Motorola está chamando aqui de Ultra HDR. Segundo eles, é possível ter um alcance dinâmico 5 vezes maior do que o HDR tradicional. E olha, é uma tecnologia inovadora, muito diferente e que promete aí estar presente em outros aparelhos tops aí no futuro, porque realmente tem um grande potencial. Bom, para quem não sabe como funciona o HDR ele permite você ter um equilíbrio entre as imagens muito claras e muito escuras. Então, quando você tira uma foto normalmente num ambiente muito claro, às vezes a parte clara acaba estourando, ou a parte escura fica muito escura e você não vê os detalhes. O HDR, ele funciona da seguinte forma: ele vai tirar pelo menos 2 fotos, normalmente são 3, mas podem ser 5, 7, e cada uma delas vai ter uma exposição diferente. Então ele vai tirar uma foto com baixa luz, com média luz, com muita luz e vai combinar tudo junto para que você possa ter uma imagem toda equilibrada, onde as partes escuras são visíveis e as partes claras não fiquem estouradas. É assim que funciona o HDR, mas vocês já podem imaginar que para fazer isso precisa de muito poder de processamento e muito trabalho de software também, para poder juntar as imagens, para que elas não fiquem formando fantasmas. E é por isso que às vezes quando você vai fotografar à noite, a imagem fica um pouco borrada, porque ele vai fotografando várias imagens com exposições diferentes para poder combinar em uma única imagem e às vezes o alinhamento não fica perfeito. Só que com essa tecnologia Low-Fic que está presente no Razr 70 Ultra e que é uma tecnologia que está no sensor, ele vai adicionar um capacitor lateralmente junto ao sensor para poder fazer uma captura maior de luz. Então, quando você vai tirar uma fotografia em um local muito iluminado, normalmente quando é feita essa captura de luz e o sensor fica muito aberto, captura muita luz, acaba estourando. Só que com esse capacitor, esse excesso de luz vai ser armazenado nele, nesse capacitor. Ele funciona como se fosse um armazenamento extra de luz. E dessa forma, numa única foto, num único quadro, você consegue capturar toda a luz necessária sem estourar a imagem. Consegue capturar as imagens mais escuras e também as mais claras, sem precisar de um segundo quadro. O que significa isso na prática? Primeiramente, você não vai ter fotos com borrões, porque ele vai capturar toda a luz necessária, inclusive o excedente, em um único quadro, e ele vai armazenar esse excedente justamente nesse outro capacitor. Por não precisar capturar mais quadros, ele vai gastar menos energia, vai gastar menos poder de processamento, vai esquentar menos. E em vídeos isso acaba sendo ainda mais importante, porque vídeos, por exemplo, em 4K 60 quadros, você vai armazenar muitos pixels e serão 60 quadros por segundo. Para você fazer um HDR, você teria que armazenar ainda mais quadros, capturar mais quadros para poder fazer o processamento e juntar tudo no vídeo. Então, com essa tecnologia Low-Fic, você já consegue armazenar todos os dados, toda a nuance da imagem em um único quadro, e é por isso que essa tecnologia promete muito. Ela não só vai trazer benefícios de uma qualidade de imagem melhor, mas provavelmente vai fazer com que o aparelho gaste menos energia e esquente menos quando você está utilizando a câmera. Você não vai precisar de tanto poder de processamento. E o Razr 70 Ultra traz essa tecnologia, tanto para fotos quanto para vídeos. E o interessante é que eles chamaram essa tecnologia aqui de Ultra HDR. Então, quando você vê futuramente outros smartphones da Motorola com a tecnologia Ultra HDR, pode ter certeza que eles trarão aí um sensor Low-Fic para poder melhorar a qualidade aí, o alcance dinâmico na captura de imagens, tanto em fotos quanto em vídeos. Bom, e no Razr 60 Ultra, o aparelho já era incrível para fotografar e para fazer vídeos. Inclusive, foi o primeiro smartphone da Motorola onde eu vi mesmo uma qualidade superior, conseguindo rivalizar com iPhones e com Galaxy S, tanto em fotos quanto em vídeos. E aqui no Razr 70 Ultra tivemos um avanço ainda maior. Então, é um aparelho que promete nesse quesito, para fotos e para vídeos. E já que estou falando de fotos e vídeos, ele tem a opção aí de travar o horizonte. Então, quando você inclina o aparelho, ele vai manter o horizonte travado. Inclusive, esse recurso até surgiu em aparelhos da Samsung, mas já está presente há alguns anos nos aparelhos da Motorola. Também existe um recurso onde você simplesmente abre o aparelho horizontalmente, ele já vai abrir o aplicativo de câmera. E quando você inclina o aparelho para baixo, ele consegue fazer um zoom no vídeo, e quando você inclina para cima, ele tira esse zoom, bem legal. Então dá para você controlar o zoom inclinando para baixo ou para cima. E o melhor, como ele consegue travar o horizonte, ele não vai entortar a imagem vai ficar alinhada lá bonitinho, mesmo quando você está inclinando o aparelho. E ele continua com proteção IP48 contra água e poeira, então não traz proteção total contra a poeira, partículas muito pequenas de areia ainda podem entrar no aparelho, mas para partículas maiores ele já traz essa proteção. E aqui temos proteção total contra a água, proteção nível 8, inclusive ele pode ficar submerso até 1,5 m de profundidade por 30 minutos sem sofrer danos. Então basicamente essas são as novidades.
E o que continua igual em relação ao Razr 60 Ultra? Bom, primeiro o visual, né, o design dele basicamente é o mesmo do Razr 60 Ultra, o tamanho da tela externa, da tela interna, a espessura, o peso, mas um lado bom disso é que o aparelho ganhou mais bateria, mantendo a mesma espessura, então acaba sendo aí um ponto positivo. Ele traz fechado 15,7 mm de espessura e aberto são 7,2 mm, e o seu peso continua em 199 gramas. Ele traz as bordas feitas em alumínio, traz a dobradiça com acabamento reforçado em titânio para poder oferecer aí uma maior resistência, e são duas opções de cores vendidas aqui no Brasil. A Cocoa, que é uma espécie de madeira, né, um acabamento em madeira, é madeira de reflorestamento, então é madeira ecológica, e a outra opção é a Orient Blue, que é um azul um pouco mais voltado para o roxo, com uma textura bem legal também. Achei as duas cores muito bonitas, mas gostei mais da versão com acabamento em madeira. O aparelho já vem de fábrica com Android 16 e com a nova versão da interface Hello UX, que está cada vez mais bonita, ganhando aí um novo painel de controle com um visual mais moderno, visualmente mais bonito. A interface ainda tem muito aí do Android padrão, mas aos pouquinhos a Motorola está adicionando cada vez mais recursos e eu estou gostando bastante disso, estou gostando bastante dos recursos a mais que a Motorola coloca na interface. Quando você dobra o aparelho, é possível dividir a parte da tela com os controles na parte de baixo, também é possível fazer selfies diretamente na tela externa, dá para você também usar a tela externa como um preview, na hora de fotografar ou filmar as pessoas. Então os recursos que já estavam presentes em outras versões do dobrável da Motorola continuam presentes aqui no Razr 70 Ultra. Outra coisa que continua igual é o chipset. A Motorola não atualizou o Snapdragon 8 Elite do Razr 60 Ultra, então ele continua trazendo exatamente o mesmo chipset. Não chega a ser um ponto negativo, já que ele é bastante poderoso e até um pouco mais rápido quando comparado com o Snapdragon 8 Gen 5 que está presente no Razr Fold. A diferença é mínima, no dia a dia vocês não vão notar diferenças, até mesmo nos jogos, somente nos benchmarks você vê uma leve vantagem do Snapdragon 8 Elite que equipa o Razr 70 Ultra em relação ao 8 Gen 5 que equipa o Razr Fold. Mas agora eu vou falar sobre o que piorou em relação à geração passada. Sim, porque algumas coisas pioraram. Ele traz 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento contra 1 TB de armazenamento e 16 GB de RAM do Razr 60 Ultra. Então diminui a memória RAM e armazenamento nessa geração, apesar de ainda ser bastante. Mas o maior problema é que mesmo diminuindo memória RAM e armazenamento, o preço aumentou e aumentou bastante. Enquanto que o Razr 60 Ultra foi lançado por R$ 9.999 a prazo ou R$ 8.999,10 à vista, o Razr 70 Ultra foi lançado por R$ 11.999 a prazo ou R$ 10.799,10 à vista. Então, tá com menos memória RAM, menos armazenamento. Então, o desempenho pode até ter diminuído um pouquinho em relação ao Razr 60 Ultra, e ainda assim ele ficou mais caro. É preço de lançamento, vai cair, mas não vai cair muito não, até porque o Razr 60 Ultra, nesse momento, o melhor preço que eu encontrei foi por R$ 6.400. Então o preço vai cair, mas não vai cair tanto assim quanto a gente gostaria. Então é isso, o desempenho basicamente continua igual, com menos RAM, menos armazenamento, mesmo visual também, mesmas dimensões, mesmo peso, mesma resistência, a resistência também não mudou, foram apenas mudanças pontuais, mas achei bem legal, curti muito aí a bateria maior de 5.000 mAh, curti muito a câmera com sensor low-fick também, a câmera principal aqui trazendo o Ultra HDR, e o aparelho que já era poderoso na geração passada continua muito poderoso, apesar de ter perdido alguns pontos, ganhou em outros. Mas a questão do preço é que me assustou um pouquinho, esperava que ele chegasse aqui no mercado brasileiro com um preço mais em conta, até porque o Galaxy Z Flip 7, que é o seu principal concorrente, pode ser encontrado facilmente aí na faixa de R$ 5.000, R$ 5.500, então tem um preço bem mais atraente. E apesar do Razr 70 Ultra trazer bateria maior, trazer muitas novidades legais, fica a dúvida se justifica a diferença de preços em relação ao Z Flip 7. A não ser que você queira mais bateria e carregamento mais rápido, aí com certeza o Razr 70 Ultra acaba sendo muito superior. E agora é esperar pelo Z Flip 8, o próximo movimento da Samsung, para ver como é que ele vai se sair frente ao smartphone dobrável da Motorola, que está realmente muito poderoso. Em breve espero trazer o aparelho aqui para trazer unboxing, impressões, aqui na verdade no canal principal, né? Esse vídeo aqui eu só tô trazendo pro BGeeks Home porque são muitos lançamentos, não tô conseguindo jogar tudo lá, então tô dividido aqui com esse canal novo. Aproveita para você já se inscrever aqui também, tá? Para você perder nenhum vídeo, prometo que vou trazer muito conteúdo legal, então vai valer a pena aí. Então dá essa força, ó, clica no gostei também para poder ajudar e torne-se BGeek e um BGeek Home aí você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!
change your energy. Yeah, you switch things up, now you seem when nothing